Muito bom dia, nação Alviverde. Nós estamos chegando com o Papo Online deste sábado, dia 3 de outubro de 2020. Nossa equipe da TV Papo by Bitcom, com a produção do Ivan Esgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré, edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o departamento comercial com o Ivo Menegola e o Conrado Ranque, o gestor Kleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Estamos recebendo neste sábado o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner. Pioner, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no Papo Online. Bom dia, Marcos, o prazer é meu. Há tempos que tu me convida e a gente sempre fora daqui ou viajando, alguma coisa e não deu, e essa vez vamos bater um papo legal. Pois é, rapaz, tu trabalhaste, ou vem trabalhando no Juventude, agora a última função é vice-presidente geral de futebol do Juventude, mas a tua história começa lá nos anos 70? Na verdade, digamos assim, oficialmente falando, o documento que eu tenho guardado é um título de sócio proprietário de 1975. Né? E anterior a isso, eu vim do interior para a cidade estudar, e aí eu não tenho registro disso, mas em 73 ou 74 eu participei aí do Amador, do Juventude, na época nem era base, né, do futebol amador. E aí eu acho que depois, por isso, talvez que eu tenha comprado esse título, por já estar envolvido um pouco com o clube, e aí fiquei sócio proprietário. Muito bem, em 98 foi diretor da base, 2001 foi vice-presidente da base, conseguiu o primeiro título gaúcho, né, da categoria, sub-20, já era sub-20. 2004 tem o projeto Time B, né, que rendeu muitos frutos. Foi 2004? Foi 2004. Com um reflexo em 2005. É verdade. Não, ainda em 2004, né? Não, ainda em 2004. Na verdade, em 2004, isso aí iniciou com um trabalho social. O Juventude fez um trabalho social muito, muito bacana, que a gente participou direto. Nós chegamos a atender 1.200 crianças carentes de bairros. Isso era um projeto junto com o Hospital Virvi, junto com o Plano Fátima e a Prefeitura Municipal. A Prefeitura com os campos onde tinha nos bairros. O Juventude fazia toda a logística e a área técnica, e o hospital nos dava o suporte de assistência, né? Até eles tinham que fazer um trabalho de filantropia. E isso cresceu de tal maneira que a gente aproximou com o seu Dilton, que era o pai do presidente da Fox. E aí a gente ficou amigo do presidente da Fox e acabou vindo aquele patrocínio que era a Fox Videolar. Veja que ela surgiu de um trabalho social da Juventude. Certo. E depois, na prática, aquele time B, aquele projeto, começou a render jogadores para o grupo principal da Série A, que o Juventude naquela época disputava o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão da Série A, né? Exatamente. Eu acho que nós somos o pioneiro aqui no estado de criar aquele projeto de time B, que ele tinha um objetivo bem traçado, ele foi escrito, ele foi planejado. Eu lembro que na época o Zelame nos ajudou muito, o Zignani, o Borelli, o Bofinho, o Ivo Dallagnol, o Rogério De Antoni, todo esse pessoal nos deu suporte para a gente desenhar um projeto que acabou dando muito certo, né? Veja que nós, aquele ano praticamente, nós passamos o ano todo invicto, né? E descobrindo talentos, né? Surgiu daí o Márcio Rosário, surgiu daí o Márcio Azevedo, surgiu, que tu vai gostar, porque é da tua terra, lá o grande Josiel. Isso. Que foi chuteira de ouro depois do campeonato nacional. Saiu tudo daí. O Rafael e o Cássio, aqueles gêmeos que jogaram aí na zaga. O Mica, o Guilherme. O Ivo também? O Ivo, mas o Ivo já veio meio pronto, né? Mas o Ivo também aqui de Teutônia, né? Sim. Exatamente. Todo esse pessoal aí. Na época eu lembro que a gente fez um comentário aí, relacionamos nomes, praticamente todos aqueles jogaram em algum clube da Série A, B ou C. Todos que estavam nesse projeto acabaram tendo algum sucesso na carreira. Uhum. E era um projeto com... a ideia era justamente essa, de buscar jogadores, como provavelmente vai ser agora o Sub-23, né, esse projeto do time Sub-23, dos aspirantes, de buscar, a ideia era buscar jogadores com custo menor, são apostas, mas daqui a pouco poderiam vingar, como vingaram, né? Uma grande parte daquele grupo de jogadores vingou, né, Pioner?
Deu muito certo, a gente tem muito sucesso. Claro que tem um nome aqui que eu comento sempre, né, que acabou não dando certo, que tinha no esportivo o D'Angelo, que se comentava a maravilha dele e tal, que precisava ter uma oportunidade. A gente trouxe o D'Angelo também, que esse acabou não vingando depois, mas a grande maioria acabou dando resultado e tiveram muito sucesso nas suas carreiras. E 2001, como é que foi aquele título do Campeonato Gaúcho Sub-20? Na verdade, eu comecei ali em 98, né, até para fazer justiça aqui, convidado pelo Juarez Ártico. Eu comecei no Infanto, fazendo um projeto da Copa Nike, né, que naquela época a Nike tinha um trabalho muito bacana a nível nacional. E aí em 2020 eu já, na época, entrei como vice da base, começamos com esse planejamento. E em 2001 nós tivemos o primeiro título gaúcho, naquela época era júnior, né, que nós jogávamos o ano todo. E naquele ano também nós disputamos com 5 categorias, fomos campeões em 3 estaduais e 2 vice-campeonatos. E aquilo nos rendeu, Marcos, é interessante até eu contar isso como história, para relembrar. Aquilo rendia na época que o melhor ranqueado do estado das categorias de base, era amador naquele tempo, ele tinha o direito de representar o estado. Então nós formamos uma seleção gaúcha com a base do Juventude. Claro que politicamente a gente convidou, eu lembro que a gente convidou o Lê do Caxias, que era um centroavante. E que depois jogou até no Juventude, né? Exatamente. Era um bom jogador, convocamos 3, 4 do Inter, 3, 4 do Grêmio, mas a comissão técnica toda foi nossa. E nesse torneio, vale a pena dizer, era contra todos os estados, nós fomos vice-campeões, perdemos nos pênaltis para a seleção de Minas Gerais. Nos pênaltis, estávamos ganhando até os 45, de 1-0, e o Fred, que ainda joga hoje, fez 1-1 e nós fomos para os pênaltis e perdemos nos pênaltis, lá no Couto Pereira. Pois é, rapaz. Revelou quantos jogadores nessa temporada? Eu lembro dessa época aí que tinha o Camassola, tinha o Dante, tinha o Mineiro, o Thiago Silva jogou nesse jogo lá em Curitiba, o Fernando Menegasso, que rodou, o Camassola, o Raoni, o Mica, o Zé Rodolfo, o Guilherme, rodou muita gente boa aí nesse grupo aí. E tu entende que nesse momento o Juventude começou realmente a consolidar esse trabalho da base? Esse trabalho já havia iniciado antes, já tinha assim, dentro desse projeto de buscar novos jogadores, de formar novos jogadores, já tinha um encaminhamento, ou começou a partir daí a consolidação desse trabalho? Não, já existia, claro, existia e era um trabalho muito bem feito, né, para as pessoas que nos antecederam. O que talvez deu um salto aí, que coincidiu também com a vinda da Parmalat, e aí a gente conversava muito com o Brunório e lembro de algumas conversas de dizer, olha, precisamos vender jogador, para que mercado? Então foi feito um planejamento para ver qual é o mercado que nós íamos atuar. E para ter o valor nós precisava colocar alguém na seleção brasileira de base, que era muito difícil a Juventude ter alguém ali. E aí o que a gente fez? Nós trouxemos o Valinhos da seleção, nós trouxemos o Hamilton, que era um treinador da seleção, aproximamos com o Branco naquela época, que ele estava no Fluminense, o Ney Rama foi trabalhar na seleção, o Sebem, que está aí no Lajadense hoje, foi trabalhar na seleção, e aí essa aproximação aconteceu deles começarem a convocar jogadores nossos da base, e aí ser melhor visto no mercado nacional ou até internacional. E aí a gente fez inúmeras vendas na época, né, desses meninos que nem chegaram no profissional, acabaram sendo negociados antes de chegar no profissional. O Fernando Menegas chegou à seleção principal. O Fernando, e tu sabe que agora esses dias, Marcos, acho que foi o ano passado, agora retrasado, a Juventude ainda estava recebendo do Paulinho Betamin, que era um menino... Centroavante, um atacante. Exatamente, ele foi daquela época ainda. Desse projeto todo aí que... O Paulinho estava no futebol italiano, não sei. Ele estava no futebol italiano. Aí ele foi negociado, eu não sei para quem, eu sei que houve uma receita aí, assim, meio que inesperada, porque ele teve mais um negócio, a Juventude tinha ainda um direito pela formação. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. A internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol.
Bom, você passou também no departamento de marketing, foi diretor do departamento de marketing do Juventude em 2017. Tu sempre foi de atuar na parte de campo, do futebol, né? Eu sempre gostei, até brincava muito e tu relembrou antes do início aí, deixa eu entregar o Marcos aí. Nós jogamos contra aquele time do Daniel, o Marcos jogava muito, os colegas deles aí. Eles aprenderam, alguns aprenderam. E nós jogamos juntos, né, naquele jogo. Então, depois daquela época, eu participei da comissão daquela venda da sede e a compra da nova, junto com o Carlito Chies, que era um dos que coordenava isso, com o Milton Escola, com o Borelli, com o Gil Tonetti, enfim, o Ozelami. E aí nós participamos daquilo, eu sempre estive próximo do Ju, mas na diretoria, daí eu voltei em 2017 para ajudar no marketing, a convite do Valtinho, que acabou depois, numa necessidade aí do clube, eu ano passado assumi o futebol. E você também já fez referência àquele trabalho de 2001, mas tu dedicou muito tempo no Juventude para essa formação de atletas, a busca de jogadores, a formação de jogadores, porque me parece, né, Pioneiro, que na relação moderna do futebol, quer dizer, o clube que não conseguir criar jogadores, que não formar jogadores, ele de repente assim, ele vai ter muitas dificuldades para se manter, né? A questão da receita, né? Eu comento isso ali no clube, né? Que a base é o que sustentou a Juventude muito tempo, né? Eu lembro naquele ano ali, 2002 a 2005, 70%, 75% do orçamento ele vinha tudo da base, de resultado de vendas. Claro que era um outro mercado, era outra época, mas enfim, é um trabalho que, quando bem feito, a Juventude tem selo de formação, continuou mantendo um alto nível nesse trabalho, pode ver que toda hora tem jogador revelados e alguns negócios aí. É o que sustenta o clube, e eu acredito muito que tem que continuar se trabalhando fortemente nisso na base, porque é uma maneira rápida de se realizar algum aporte aí para o orçamento. E dentro dessa relação nova do futebol, que se tornou futebol negócio, né, Pioneiro? Essas relações também para formar o jogador, isso tem que ter uma estrutura muito boa, né? Bons profissionais para ampliar a busca por jogadores, não só aqui em Caxias, não só aqui na região, mas por todo o Brasil e daqui um pouco até fora, nesses países da América do Sul, buscar jogadores. Claro que isso é um pouco mais difícil, mas nessa relação moderna isso é necessário, toda essa estrutura, né? E ao mesmo tempo ficou mais difícil a relação clube e atleta, clube e empresário do atleta. Essa é uma briga que se tem, porque vamos dar o exemplo agora da renovação de contrato do próprio Igor, né, que aconteceu agora por esses dias. Então a gente tem que ter muito equilíbrio e estar muito atento aos detalhes, porque aí tem o empresário que tem o interesse dele como empresário, tem o do atleta que tem o interesse dele e da família, e tem o do clube. Então, tu conciliar tudo isso, tem que ter paciência, tem que ter bons argumentos, tem que vender uma ideia boa de um projeto e muita credibilidade. Hoje a relação atleta-dirigente de clube, ela está muito na confiança, né? Mas esse detalhe que tu falaste aí de ver alguma coisa fora, eu lembro que em 2003 nós ficamos 30 dias, 20 e poucos dias, na Alemanha com um grupo de atletas da base jogando para empresários. Então, essa é uma coisa que se perdeu um pouco no clube por falta de continuidade, ou profissionalismo, até eu diria, né? De ter alguém que possa fazer esse trabalho, né? Porque Contatos, quem sabe? Contatos, porque esses contatos tu acaba perdendo, né, o contato. Relacionamento, né? Como tudo, né? Relacionamento. Como tudo na vida. Como tudo na vida, exatamente. Isso se perde um pouco, porque a gente é um abnegado, a gente é um voluntário. Então tu não consegue acompanhar tudo e chega um momento que tu começa a cansar, e tu olha, chega, para mim deu, vou largar e vou para a arquibancada de novo. E aí todos aqueles teus contatos, não é que tu não repassa para alguém, mas é diferente, né? É diferente formar uma relação de amizade, tu ter um contato mais frequente, às vezes até envolvendo um pouco de família nisso tudo, e aí tu começar do zero de novo. Eu acho que se perde muito neste momento por essa falta de profissionalismo que os clubes precisariam ter. Pois é, porque hoje tu lidar com um garoto aí de 16, 17 anos é complicado, né? Tu tem que realmente ter assim, uma relação muito fidedigna, muito com argumentos fortes,
de confiança, uma relação de confiança, principalmente se tratando de um clube médio como é o Juventude, e diante de uma concorrência dos grandes clubes, né? Exatamente, exatamente. Então isso é o convencimento, esse que eu falo dele acreditar, tá no olho, né? Eu vou repetir o exemplo porque ele é o de hoje, o do Igor. O Igor agora em Maceió, eu tive uma conversa muito boa com ele. Ele comentou da mãe dele e da irmã dele. Ele disse: Pioneiro, fique tranquilo porque eu vou assinar contigo. Pode ter bronca agora, ter discussão de valor, mas eu vou ficar contigo, tá? Porque eu vou valorizar, porque eu vim para o Lajadense, porque vocês me receberam bem, porque tu me dá força, vocês me dão apoio. Juventude é a minha segunda casa. Quer dizer, eu diria até que ele ficou preso aqui no Ju muito por esse relacionamento do Ari, da LA, que fez um aporte muito bom lá contra o Lajadense, naquele trabalho do Lajadense, e a gente conseguiu dar uma continuidade. Eu brinco muito com o Luiz Alberto da LA. Eu disse: Luiz, tu é o nosso Cajai. Tu prepara todo e tu me larga na cara do gol. Eu tenho que ter paciência e equilíbrio para não perder o gol, né? Mas a grande jogada, normalmente quem faz são eles, né? A gente só acaba concluindo e às vezes levando algum título que nem é tão merecido, né? Que é todo esse pessoal que está atrás de nós que faz esse trabalho. É assim como é a nossa diretoria. Nossa diretoria hoje, ela está atenta, ela está ligada, ela está unida, quer dizer, todos juntos funciona bacana. Tu vê o Pisa o tempo todo, o Fábio correndo, o Valtinho tem um relacionamento incrível pela história dele no clube, né? O Adame, o Bianchi, está todo mundo muito pegado, o Adão, o Sérgio, o Max, quer dizer, e daqui a pouco eu apareço mais na ponta por ter essa responsabilidade. Mas quem faz todo o trabalho, muitas vezes eu nem participo tanto, sabe? Eu chego ali na hora para assinar eu brinco com eles, ó, na hora de abrir o champanhe me chame. Mas o trabalho normalmente é de toda essa diretoria. E as parcerias, hein? Porque para manter o clube, claro que o segmento importante da base, ele está aí bem trabalhado, o Juventude tem a chancela de clube formador e tal, mas e as parcerias para manter essa estrutura? Eu diria, Marcos, que hoje o Juventude, esse grupo que tem aí, que eu entendo que é um grupo muito qualificado. O nosso grupo, olha, ele está se encaixando, a gente vê que tem um crescimento a cada dia. O Pintado está conseguindo, cada dia, organizar um pouco melhor, está conhecendo melhor os atletas, como que eles rendem mais. Mas, sem a parceria da LA nesse negócio hoje, eu diria que nós não teríamos esse grupo nem pela metade. O Luiz Alberto fez investimento alto, tem 4, 5 jogadores aí que ele botou o dinheiro, jogadores que ele nem conheceu. Semana passada ele esteve aí, ele disse: cara, me apresenta. Eu falei com o cara por telefone, eu não sei quem é o cara. Então eu apresentando para ele o Rafael Silva, ele conhecendo o Bochecha, jogadores que ele fez um investimento como negócio. Então tu imagina se nós tirarmos esses 5, 6 que nos ajudou a trazer. Claro, ele tem um percentual e ele quer um resultado lá na frente, mas o risco é todo dele, né? A gente está pagando o salário, mas o risco de dar um retorno financeiro é ele que está correndo com esse risco. E sem contar outra coisa também, que eu particularmente gosto muito disso, sempre acreditei. O ano passado, quando a gente voltou, eu insisti muito com o Cajá. Eu entendo que esses caras maduros, tipo Cajá, tipo Wagner, tipo Carlos Eduardo, esses caras te dão um título. Eles te dão um título. Se tu conseguir pegar a confiança deles e eles produzirem 40%, 50% do que eles produziram quando tinham 24, 25 anos, nós não temos, eu diria assim, ó, eu não sei se tem algum meio de campo melhor que o nosso hoje, aqui do Juventude. Estou falando isso com o João, com o Cajá, com o Wagner, com o Carlos Eduardo, que ainda nem entrou em campo, mas está pedindo passagem, e o Bochecha e todos esses caras que estão ao redor ali. Olha, aí tu tem um Dalberto que morre por ti dentro do campo, o Capixaba, o Breno que se entrega a alma, e aí tem alguém que cadencia o jogo, tal. Eu penso que essa mescla aí é necessária e acho que a gente vai ter sucesso esse ano por causa desse grupo todo. Uhum. Ainda falando em parceria, recentemente o Juventude esteve em Maceió, né, quando se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e depois jogou contra o CSA, já pela Série B. Vocês andaram visitando o Corinthians alagoano. O Corinthians lá atrás já teve assim uma parceria com a Juventude, eu acho que se perdeu com o tempo, agora estão retomando isso? Qual é o tipo de parceria aqui? Ou não é só contatos, são só num primeiro momento contatos assim para ampliar os contatos? A gente teve uma surpresa, eu diria até um pouco negativa, porque nós tínhamos aquela imagem daquele Corinthians, né?
E aquele Corinthians não é mais aquele Corinthians. Ele quase que se esvaziou, entendeu? Não tem mais aquele grupo que eles tinham. Parece que o grande investidor de lá trocou de estado, foi para um outro estado. Então acabou não rendendo muito. A gente foi com uma expectativa boa, né, de tentar visitar, conversamos com algumas pessoas, mas já não é mais aquele Corinthians que era. Inclusive a sede deles hoje, quem está ocupando é o CSA. A sede, toda a estrutura deles. O CSA pintou as cores do CSA e eles que estão administrando, talvez por uma necessidade financeira deles, tiveram que fazer. Consequentemente, alguma coisa que sai de lá vai ficar ali pelo CSA e CRB, né? Ah, certo. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom neste sábado. Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter da Bitcom TV. E fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Sobre o acesso da C para a B em 2019, o que você pode falar a respeito desse trabalho, dessa campanha? Porque eu sempre digo, o pessoal olha a forma de disputa da Série C, diz, isso é uma competição fácil. Não tem nada fácil. Nem a D não é fácil, muito antes pelo contrário. Mas o Juventude conseguiu, e até depois até com uma certa facilidade, né? Mas as coisas foram se encaixando e o resultado final, o produto final foi de acesso. Como é que foi esse trabalho, Pioneiro? Foi muito, eu diria assim, até uma coisa meia irresponsável nossa. Investiram mais do que poderiam, nesse sentido? Não. No sentido de quando nós aceitamos o convite. Muito bem. O futebol e os seus desafios, né, Pioneiro? Bom, não posso perder a oportunidade, né? E o sonho de chegar à Série A, por enquanto, é só um sonho, né? A competição está iniciando praticamente agora, uma amostragem de 12 rodadas. O Juventude está fazendo uma campanha muito boa, porque está próximo, né? É isso aí, se manter próximo do G4, para depois lá na reta final, quem sabe lá dar aquele famoso sprint final, né? Para quem sabe lá buscar uma vaga. É o que a gente sonha, né? Nós imaginamos e acreditamos que o nosso grupo vai crescer ainda mais, né? Esses próprios atletas vão crescer ainda mais. E também estamos já fazendo vários contatos para tentar algum atleta em parceria. Agora em outubro vai abrir uma janela aí que vai sobrar muita gente, com certeza vai. Tanto aqui do sul, né? Vamos pegar aí Uruguai, Argentina, Paraguai e tal. Vai sobrar algum atleta, com certeza. Muitos atletas brasileiros que estão fora já estão querendo voltar, né? A gente já está mantendo alguns contatos. E é possível que a gente faça alguma em forma de parceria, porque o dinheiro está curto, não tem, o nosso orçamento está apertado. Mas acreditamos que se nós conseguir qualificar mais uma ou duas peças para titularidade ou para compor o grupo ali a nível de titular, eu acho que dá para gente sonhar sim com acesso. Mas o nosso objetivo é no mínimo se manter na B, né? Nós não podemos correr risco nenhum de ficar ali em 10º lugar ou abaixo dele, isso não passa pela nossa cabeça. Bom, você diria que a prioridade do Juventude, dentro das possibilidades, é trazer um centroavante, um cara tradicional, um especialista, um 9 especialista? Eu não sei se, porque hoje pelo futebol moderno... É difícil, né? Porque é uma contratação que requer investimento, né? Mas eu não sei se pelo futebol moderno cabe ainda esse 9, sabe? Eu sempre gostei muito desse 9 mesmo, exatamente esse que tu fala. É da nossa cultura ter esse 9. Mas hoje o futebol moderno ele é tão... tem que ter um atleta de uma rapidez tamanha, de mobilidade, de participação, que talvez não caiba mais esse 9 fixo ali, né? Então eu diria assim, um atacante que pisa na área, aquele antigo 8,5 que a gente falava, um jogador que vem de trás, que vem batendo, que vem chegando. Talvez esse jogador, se a gente conseguir, e veja que nós já estamos fazendo conta assim, nós temos 3 meses, digamos, para contratar alguém.
Então dá para te fazer um aporte aí de alguém ficar aí jogando novembro, dezembro e janeiro e preparar eles. Infelizmente nós estamos nessa situação de preparar alguém para começar janeiro num time grande, que maior que o Juventude, num outro lugar. É isso que a gente está vendendo por alguns contatos que a gente está fazendo. Venha se aprontar aqui 90 dias e em fevereiro tu escolhe o time do Brasil se tu for bem aqui. Se tu levar para a Série A e for desenvolver um bom futebol, o Brasil todo tá te vendo, quem sabe tu comece em janeiro, não desempregado, e sim escolhendo um time da Série A. Tem bicho-papão aí na Série B? Ou tu acha que por essa amostragem realmente é uma competição bem equilibrada? É longa, isso é um detalhe, né? Tem que cuidar muito disso, porque é uma competição longa e tudo pode acontecer, quer dizer, ela pode se transformar, né, Pioneiro? Veja que quando começou, em contatos que a gente fez pelo Brasil todo, com pessoas que conhecem futebol e tal, o que eles nos diziam? Olha, uma vaga é do Cruzeiro, o Vitória tem a segunda vaga. Isso na teoria, né? Isso na teoria. O Vitória tem a segunda vaga. E vocês vão brigar aí com o Avaí, sabe? Então nós estávamos ali em 8º, 10º lugar. Né? Agora tu vê que o Cuiabá tem um time bem organizadinho, o Operário, que a gente jogou agora essa semana, é um time muito forte, a Ponte está muito forte. Então ali tu tem 10 clubes que não dá para te dizer, né? E o Cruzeiro, que a gente pode imaginar que a qualquer momento ele ainda pode crescer de novo e voltar. Então é complicado, é muito difícil, a gente sabe que é muito, e talvez essas peças que eu estou te falando vão ser necessárias para a gente chegar junto com esse pessoal aí. Para finalizar, o futebol e o Juventude na tua vida, Pioneiro? Sabe que eu vim do interior, né? E lá no interior a atividade da gente de final de semana era jogar pelada, era jogar futebol. Eu sempre gostei. Nós formamos na época aqui um time de veteranos do Juventude e ex-atletas. Eu participei direto. Então, e quando eu vim para cá aí para os 73, 74, eu já tinha uma ligação com a Juventude. Jogou no Joguei, amador do passei. Juventude? Na época era um amador mesmo, exatamente. Participei ali, tinha aquele grupo de ginástica ali dos executivos, que o Celso Rotti era professor, o Grilo, o Renato, enfim, eu sempre tive uma ligação com a Juventude muito, muito próxima, mas nunca sonhei em ter um cargo grande ali dentro, e sim ser um colaborador e respeitar o crescimento aí de todos os que têm interesse de marcar uma história na Juventude. Tá certo. Pioneiro, quero agradecer a tua disponibilidade, a entrevista aqui para a TV Papo by Bitcom, o Papo Online deste sábado. Muito obrigado e boa sorte. Tem que ficar atento hoje, porque o Juventude vai estar em campo, né, no final da tarde, para enfrentar a Ponte Preta. Obrigado, Marcos. Sempre às horas. Quando vocês precisarem, pode dar um grito aí que a gente está presente. Tá certo. Esse é Oswaldo Pioneiro, vice-presidente de futebol, vice-presidente geral de futebol do Juventude, nosso convidado aqui no Papo Online deste sábado, dia 13 de outubro, que está chegando ao seu final. Antes, lembrando, internet e fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga, Bitcom é gol. E fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube para acompanhar o Papo Online. Papos e Jaconeiros, vocês são também convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. A equipe do programa deste sábado, a produção e reportagens do Ivan Garaboto, o cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o departamento comercial com Ivo Menegolo e o Conrado Rank, o gestor Cleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Ficamos por aqui, lembrando que a partir de 15 para 6 tem o Camarote Jaconeiro na cobertura da TV Papo by Bitcom para Ponte Preta e Juventude. E depois, 15 para 7, a nossa jornada esportiva é mais um compromisso do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos e nós voltamos no próximo sábado. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito